Olá, tudo bem? Como vão vocês? Um grande abraço, vamos para as nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre embriologia. Nossa aula de curso, nós vamos falar sobre botânica, né? Espero que vocês consigam acompanhar e que a gente consiga então desenvolver um conteúdo bem bacana para vocês aí, né? E isso possa ficar em vocês, tá? Então nós vamos falar sobre os tecidos de secreção. Então as plantas, né, possuem alguns tecidos diferenciados que têm funções específicas e estas funções estão ligadas à secreção celular, né? Então tecidos que secretam substâncias, sejam para proteger, seja para defesa, seja por várias razões que nós vamos apresentar e conversar aqui hoje, tá bom? Então, ligadas à eliminação de produtos finais do metabolismo, né? Então, os resíduos do metabolismo ou algumas substâncias específicas do metabolismo, né? Tá? Que servem para impedir a deterioração da planta. Então, vamos supor que o metabolismo, assim como nos seres humanos e nos animais, nós após o metabolismo geramos sobras, né? Que são as nossas urinas, as nossas fezes, né? As plantas também, depois de um certo volume metabólico ou de metabolismo, né? De síntese, elas geram resíduos. Estes resíduos podem ficar armazenados em algumas células de tecidos ou também depois serem secretados da planta para fora, para o meio ambiente ou internamente de uma célula para outra, tá? Essas substâncias, né, que são produzidas e eliminadas, né, muitas vezes são também atrativas a animais, por exemplo, as substâncias melíferas que atraem as abelhas, né? Ou algumas essências, seivas ou resíduos que atraem alguns outros insetos e animais que por sua vez vem até a planta por questões de atratividade. Nós vamos falar mais sobre isso, sobre esses estímulos aos animais, e aí acabam fazendo algumas funções perante a planta, tá? Uma delas são os polinizadores. Então nós temos as abelhas, vários outros tipos de insetos que ao virem até a planta para se alimentar ou beber desses extrativos, acabam colocando em seu corpo ou adicionando ao seu corpo, seus pelos, pólens que ao sair então de uma planta para outra vão carregar esses pólens e esses pólens acabarão fecundando outras plantas, tá? Então aqui alguns exemplos, né? Secreção autócrina, né? Existem mensageiros químicos, receptores, né? Secreção parácrina, tá? Sempre com mensageiros químicos e receptores químicos, tá? Secreção endócrina e secreção sináptica, tá? Ok? Sinápticas são as células nervosas, né? Tá bom? E as demais células, então, sempre com este processo de secreção, tá? Vamos falar, então, das células secretoras especificamente. Podem ser isoladas, algumas células isoladas, por exemplo, aqui na foto vocês veem que só tem uma célula, né? Ou podem ser um grupo de tecidos ou um grupo de células que estão próximas, que estão juntas, unidas, né? Tá? Que são mais raras, normalmente elas são isoladas, certo? E estão entre os parênquimas, né? Palissádico e lacunoso. Lembram de quem eram os parênquimas palissádicos e lacunosos? Pois se não lembram, vão lá, recordem as aulas da semana passada, as últimas aulas, e aí vocês vão reforçar este conceito de parênquima, né?
palissádico ou lacunoso, tá bom? E estruturas diferenciadas da epiderme, né? Então, quem que era a epiderme? Era a camada mais externa da nossa pele ou da pele dos vegetais, que tem uma função de proteção, tá? Então, com o acúmulo de oxalatos de cálcio, surgem as drusas, né? Que são essas formas de estrelas, ok? Ou ráfides, que são umas formas de agulhas, então elas são oriundas de oxalatos de cálcio, né? Algumas plantas possuem isso mais forte em suas células, tá ok? E quando animais acabam ingerindo, se alimentando dessas células em grandes quantidades e por algumas disfunções metabólicas, podem fazer surgir alguns problemas como pedras no rim, tá? Mas não se preocupem que, olha, precisa comer muito e precisa ter uma disfunção orgânica para poder ter os problemas de pedras no rim, tá bom? Por exemplo, os tomates que possuem as drusas, né? E o repolho que possui as ráfides, tá? Então, olha aqui, nós temos vários tipos de estruturas, né? Acúmulos de oxalatos na forma de pirâmide, de prisma, de drusa, de rafídeos ou ráfides e a cristalina, tá bom? O acúmulo forma cistólitos nas folhas, por exemplo, ficus, tá? E muitas vezes essas substâncias, elas são urticantes, elas causam coceiras, causam alergias, tá? Então, quando vocês tocarem algumas plantas e sentirem coceiras, sentirem alergia, vocês sabem que são devido às células e devido às substâncias secretadas pelas plantas, tá? Então, uma outra forma são as bolsas secretoras, tá? Então, nós tínhamos as células com substâncias internas, mas também nós temos uma situação em que os vegetais formam bolsas secretoras. Essas bolsas secretoras formadas por células delimitadoras do espaço de secreção de diversas substâncias. Então as células se afastam, surge uma cavidade e nessa cavidade ficam armazenadas algumas substâncias. Exemplos: alcaloides, cafeína, taninos, terpenoides, morfina, estricnina, né? Então são substâncias que ficam armazenadas não mais na célula, mas sim numa bolsa, numa cavidade formada ou por afastamento das células, ou por destruição da célula, ou por algum comando específico, tá? E pode ser venenosas para alguns animais, protegendo então contra seus inimigos. Eu citei aqui a urtiga, né? Mas tem várias outras plantas que possuem essas bolsas secretoras e essas substâncias no seu interior são venenosas, ou seja, acabam afastando os animais por odores ou pelo conhecimento dos animais de que aquela planta lhes causa dano, né? Temos também aquelas outras que eu falei para vocês que geram néctar, que são atrativos dos agentes polinizadores e que nós precisamos preservar as abelhas, pessoal, tá? Nós estamos correndo um sério risco de perder a biodiversidade, perder capacidade produtiva de alimentos dos nossos plantios por falta de agentes polinizadores, tá? Ou inibir o crescimento de fungos e repelir animais, né? Então, a presença dessas substâncias secretoras, dessas bolsas secretoras, acabam que protegendo a planta contra o ataque de inimigos naturais, contra a proliferação, crescimento de fungos, ou mesmo que animais maiores se alimentem dessas plantas. Acabam tornando indigestas essas plantas para os animais e eles acabam adquirindo então a consciência de que aquela planta não é boa para a sua vida, né? E aí as evita, tá? Os terpenos bastante interessante. Quantos de vocês já
depois de uma chuva, saiu no quintal da sua casa, ou foi andar num mato, ou foi andar numa floresta e sentiu aquele cheiro, né, de mata, e aí fala assim, cheiro da terra depois da chuva. Pois bem, são terpenos, são substâncias que são liberadas pelas plantas no momento da chuva e que dão aquele aroma, aquele, né, odor específico para campos e florestas e meio ambientes logo após a chuva, tá? Então, essas plantas que possuem essas substâncias ou essas bolsas secretoras também são muito empregadas na indústria de cosmetologia, tá? Perfumaria, cosmetologia, né? Então, não mais negativas, mas são atrativas de animais e têm sua função social e econômica, né? Olha lá um exemplo, 2 exemplos de bolsas secretoras. As bolsas secretoras podem ser classificadas então por esquizógenas, lisógenas ou esquizolisógenas, né? Esquizógenas são formadas por divisão ou afastamento da célula. Então a célula se divide ou se afasta para gerar um espaço onde as substâncias secretoras se instalarão e ficarão ali presentes, tá? Ok? Lisógenas são formadas pela destruição de células, gerando um espaço para os lançamentos das secreções. Então não é mais um afastamento das células, mas sim um processo de destruição da célula que gerou um espaço onde então as substâncias secretoras serão secretadas ali, permanecerão ali, ou por todo o tempo da vida do vegetal, ou por um período até que elas eliminem estas para o meio ambiente, né? E a esquizolisógena, formadas tanto por afastamento ou por destruição. Então podem ser um ou outro. Então nós temos as esquizógenas, que são por afastamento ou divisão das células, que formam espaço. Nós temos as lisógenas, que são por destruição das células. Por algumas razões as células se autodestroem ou são destruídas, formando espaço onde irá então haver a secreção dessas substâncias, permanecendo ali até as suas liberações ou não. E a esquizolisógena, né, que pode ser tanto por destruição quanto por afastamento ou divisão, né? Dentre estas substâncias secretoras, nós temos então algumas de bastante interesse social e econômico, né? Uma delas foi muito importante, por exemplo, no desenvolvimento do Brasil, né? A borracha. Então, os vasos laticíferos, né? Significam tubos laticíferos presentes no phloema ou no xilema. Vamos ver se vocês prestaram atenção e conseguem raciocinar. Xilema ou phloema? Xilema eram células mortas no interior da planta, né? Phloema, células vivas que estão com bastante atividade orgânica, metabólica, com seiva elaborada, né? Descendo da planta para suas partes mais inferiores, mais baixas, né, onde são demandadas. Então, vasos laticíferos ocorrem no phloema, são células vivas, né, possuem ductos ramificados e plurinucleados formados pela divisão de diversas células, ou os sincícios, que perdem a parede de separação. Então, aqui na figura azul, pessoal, desculpa, hoje eu estou sem a minha caneta para fazer a anotação, mas vocês conseguem acompanhar o raciocínio. Na figura azul, vocês vão poder ver os tipos de comunicações, né, entre os vasos, né, os vasos laticíferos articulados e os vasos laticíferos não articulados. Então, vocês
conseguem perceber a pequena diferença que é como se fosse um estrangulamento no final de cada vaso, e isso vai articulando o vaso. E por um outro lado, você tem vasos que não são articuláveis, né? Então tá aqui uma forma, uma fotografia de como se extrai a borracha no Brasil e no mundo inteiro, através de estrias ao longo do tronco da árvore. Essas estrias fazem com que a seiva elaborada então seja exudada, né, seja liberada e aí coletada dentro de um receptáculo, tá? De um balde, de um saco plástico, ok? Isso é muito feito em todas as partes do Brasil e do mundo, tá? Então são vacúolos do acúmulo do látex, né? Por isso laticíferos, látex, que é a borracha, né? Branco-leitosa para proteção e cicatrização de ferimentos. Então não é que a planta vai dizer assim, oba, eu vou produzir látex ou eu vou produzir borracha. Não, ela é danificada, ela sofre uma injúria e aí, como um processo de cicatrização, de autodefesa, ela vai enviar mais látex ou mais seiva elaborada para aquela região do tronco onde tem uma ferida aberta, né, não cicatrizada. E aí, então, ela vai produzir o seu látex, tá? Ocorrem principalmente em angiospermas, tá? As gimnospermas, quem eram as gimnospermas? Vamos lembrar da aula passada, as gimnospermas eram as plantas com fruto ou com semente desnuda, né? Então não tinham frutos, né? Então, por exemplo, as nossas coníferas, né? Os nossos pinheiros, a araucária, os pinheiros aqui do Brasil, ou pinos, que não formam um fruto verdadeiro. Então são ditas as sementes nuas, né? Tá? Mas as angiospermas são aquelas que possuem um receptáculo, um endoderme, algo que protege a semente. Por exemplo, o abacate, o abacatezeiro, a pera, a maçã, a mexerica, a laranja, né? São todas angiospermas, porque têm as sementes protegidas por um tecido, né? Tá? E aqui no caso da extração do látex, né? Então nós temos as seringueiras, mas eu também fiz questão de colocar o exemplo do mamão, mas nós temos o ficus, que são aquelas plantas que quando você quebra, que quando você corta, elas liberam leite que parece uma cola, bem grosso, né? Algumas pessoas têm alergia a esse leite, né? Que são substâncias secretadas ou substâncias ditas até como látex, né? Diferentes níveis de látex, tá? Os vasos resiníferos, agora as plantas gimnospermas sem fruto, então nós tínhamos nas angiospermas a produção de látex, né? E nas gimnospermas, que são as plantas sem frutos ou com sementes nuas, nós temos a produção de resina, tá? Então pinos, vários tipos de pinos, né? Algumas outras coníferas que podem produzir resina em quantidade suficiente ou em quantidade comercial, social, econômica atrativa, pode gerar receita, tá? Então, tubos ramificados onde se acumula a resina, né? Então aqui nas fotos vocês veem 2 receptáculos da resina, também foram feitas injúrias no caule da planta para que ela liberasse essas resinas, tá? São estruturas intercelulares, né? Geralmente nas gimnospermas, olha aí, falei para vocês, plantas com sementes nuas, solidifica-se ao entrar em contato com o ar. Então, na primeira imagem, aqui em cima vocês veem 2 bolsas com uma resina parecendo mais líquida, e na de baixo vocês verificam que a
a resina já está mais empedrada, já está mais solidificada. É isso que acontece com a resina quando entra em contato com o solo, ela acaba se solidificando, tá? E são utilizadas para vários fins, né? Desinfetantes, breus, bálsamos, mirra, incenso, goma de mascar, solvente de tintas, diluentes de tintas, ou seja, a resina tem uma utilidade infinita e aqui no Brasil nós somos grandes produtores de resina, tá? Principalmente na região de São Paulo, sul de São Paulo, quase divisa com o Paraná, norte pioneiro do Paraná, tá? Pelos glandulares, né? Então nós já vimos as estruturas laticíferas, as estruturas resiníferas, né? Ou a secreção resinífera, a secreção laticífera, e agora nós vamos ver então a secreção dita glandular, né? São glândulas nas células que produzem essas substâncias que têm como função novamente ou espantar, afastar seus inimigos, ou no caso das plantas canibais, né? Elas podem ajudar a decompor as proteínas dos animais, principalmente dos insetos, que vêm até a planta para se alimentar dessa seiva. Então essas glândulas, esses pelos glandulares, na verdade, exudam essa substância, que é um atrativo para os insetos e os animais, tá? Então são tricomas secretores, então olha lá, tricoma é porque o pelo sai da epiderme, não lá da mesoderme, nem da endoderme, sai da epiderme, é fácil de destacar, por isso são tricomas, que fazem a produção de secreção. Então aqui nessa foto onde vocês veem as duas coluninhas amarelas, vocês veem que tem glândulas bem lá na ponta delas para secretar substâncias que ou vão ser atrativas e benéficas aos seres animais e aos humanos, ou vão ser maléficas, vão atrair animais, insetos para lhes tirar a vida e assim prover alimentos para a própria planta, tá? Então, secretam substâncias aromáticas nas folhas e flores, né? Atraem animais polinizadores, defendem a planta dos animais venenosos ou urticantes, tá? Vamos falar da 4, então, né? Da quarta estrutura secretora, que são os nectários, que são glândulas encontradas nas flores, principalmente liberam o néctar, secreção açucarada, atrai os animais polinizadores. Então é essa a estratégia da planta, ela produz em excesso açúcar, esse açúcar vai para as bolsas secretoras ou para as células secretoras, e em um determinado momento eles liberam essas substâncias para o meio ambiente, ou para a superfície da planta, fazendo o quê? Fazendo com que animais que sintam o cheiro desses extrativos venham ou vão até as plantas para se alimentar desses nectários, dessas estruturas glandulares, e assim ou vão ficar presos se for o caso de plantas carnívoras, ou vão carregar com eles vários milhões de pólens para polinizar outras plantas, né? Então, podem ser externos, como os nectários extraflorestais. Nós temos nectários que são intraflorais, e outros que são extraflorais, tá? Então depende aí de onde que ele surge, tá? Glândulas digestivas, encontrados em folhas de plantas incentívoras, olha aí as carnívoras, né? Enzimas digestivas digerem pequenos animais. Então nós estamos vendo aí numa carnívora uma mosca que foi ali para sugar o néctar, para pegar o açúcar da planta e acabou ficando presa e morreu ali pela planta, né? E aí a planta, por suas enzimas, dissolve todo esse exoesqueleto, esse esqueleto das moscas, né?
exoesqueleto dos aracnídeos, né? Nas moscas é endoesqueleto, tá? E aí dissolve esses esqueletos e forma então os alimentos para a própria planta, tá? Os animais fornecem nitrogênio para as plantas, é a principal fonte, né? Então, lembre que os animais são compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, né? E o nitrogênio está aí, então, né? A hora que ele é tocado pelo veneno da planta, ele entra num estágio de mobilidade total e vem a morrer, e a planta com isso acaba absorvendo suas proteínas, tá? São plantas autótrofas, né? Todas as plantas são plantas autótrofas, realizam suas fotossínteses, tá? Nós também temos os hidatódios. O que são os hidatódios? São estômatos aquíferos localizados nas bordas das folhas, possuem câmara subestomática com parênquima aquífero, que é o epítema, né? A função dos hidatódios é de eliminar o excesso de água da folha, seja por gutação ou por sudação. Então nós vemos aqui uma planta com várias gotas na sua superfície, porque provavelmente choveu muito e a planta está super carregada de água e ela precisa então liberar seus extrativos, tá? Em forma de gotas e acaba eliminando os sais minerais. Isso, então, acaba eliminando os extrativos, acaba eliminando outros sais minerais que depois vão ter que ser repostos pelo solo ou pela nutrição vegetal, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham acompanhado a aula, né? Nós temos aí uma foto de um hidatódio exudando água e sais minerais. Mais para cima nós temos uma outra foto mostrando o clorênquima, o epiderme, a vaina endodérmica, né? A epitema, estômato modificado, a água, xilema, vaina endodérmica, desculpa, hoje está difícil, clorênquima e estômatos. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Volto a frisar a necessidade de vocês chegarem em casa ou na sua casa depois dessa aula, correrem, buscar livro para fortalecer o conhecimento e não deixe acumular, porque senão vai acumulando, vai ficando uma coisa muito grande, tá? Então, tá aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.